Porque o assembleiano, eu sou assembleiano, irmão. O assembleiano acha que sai no grito. E sai. E o demônio já sai surdo também. Aí o que acontece? Sai em nome de Jesus, expulsou o demônio daquela mulher. Só que acontece um fenômeno naquele lugar. Em vez de todo mundo pegar os stories e postar um stories e parabenizar Paulo e Silas, saiu matéria no Pleno News, saiu matéria nos portais cristãos: 2 homens são usados pelo caminho para libertar uma mulher que estava possessa. Não, irmão, as pessoas começaram a ficar revoltados com aquilo que estava acontecendo, e principalmente a dona daquela escrava. A dona daquela escrava fica revoltada, por quê? Porque ela ganhava dinheiro com ela, e agora já não tinha mais dinheiro. E eu me lembro de um amigo meu que era pregador, e ele é muito usado em curas e milagres. E pregador antigamente de curas e milagres, eles não faziam só um dia de culto, eles faziam tipo assim, sexta, sábado, domingo, 3 dias de culto seguido. Aí o primeiro dava um pouco de gente, o segundo dava mais um pouco, o terceiro já não cabia de gente. E ele me contou um dia, falou assim: Guilherme, você acredita que um dia eu orei por um rapaz, que ele estava na cadeira de roda, e no final ele levanta da cadeira de roda, o milagre acontece, a igreja festeja, e foi algo incrível. No outro dia não cabia de gente. Aí a hora que chega no culto, de repente chega uma mulher e fala assim: foi você que orou por um rapaz de cadeira de roda ontem? Aí ele falou assim: foi eu. Eu falei assim: porque é o meu filho. Ele deu um sorrisão e olhou para ela e falou assim: é seu filho, que maravilha. Ela falou assim: agora eu quero saber quem vai pagar o benefício dele no final do mês que eu recebo do governo. E aí sabe o que eu comecei a descobrir quando ele me contou isso? Que nem todo mundo quer ver a gente bem, irmão. Nem todo mundo está interessado em ver a gente crescer, mudar de situação e crescer na vida. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. A patroa dela não estava feliz com ela ser liberta daquele demônio que estava tomando ela. Aí a Bíblia vai dizer que as pessoas pegaram Paulo e Silas, levaram até as autoridades e falaram assim: vocês precisam saber alguma coisa que vocês vão fazer com esse povo aqui. Porque não dá para continuar desse jeito. Eles estão falando desse nome de Jesus, eles estão sendo usados dessa forma, e o povo não está querendo isso aqui. Aí sabe o que fizeram? Pegaram Paulo e Silas, levaram na prisão e prenderam Paulo e Silas, e essa é a parte que você mais conhece da palavra. O rapaz do teclado, ele já acabou o horário dele? Aline, pede para o seu tecladista me ajudar, porque se você não pedir, ele não vem. Aí o que acontece? Paulo e Silas estão presos, e a Bíblia vai dizer que antes deles serem presos, irmão, apanharam, e apanharam por conta de quê? Apanharam por conta de levar a mensagem de Cristo e usar o poder de Deus, que Deus colocou sobre a vida deles, irmão. Aí Paulo e Silas estão presos, e eu imagino uma coisa: se fosse eu e você no lugar de Paulo e Silas. Eu imagino se fosse eu e você. Ô Barbudo, vem cá. Vem cá. Você vai ser Silas. Pode vir por aqui, eu passo aí, o pessoal deixa. Está liberado. Senta aqui. Na época eu não usava boné. Paulo e Silas, irmão. Irmão, nós estamos presos dentro da prisão. Irmão, se eu e você fosse Paulo e Silas, como é que nós estávamos dentro da prisão? Eu estava olhando para Silas e dizia assim: a gente nunca mais vai fazer isso. A gente vai deixar de ser idiota, porque não compensa. Olha onde a gente veio parar. Rapaz, cada chicoteada que nós levamos, irmão, era para a gente estar bombando no Instagram. Era para o povo estar compartilhando o nosso vídeo no TikTok. Maravilhoso. Não, olha onde a gente veio parar. Você acha que compensa esse evangelho? Ô Silas, se você vê gente endemoniado, deixa. Meu pai está me assistindo, ele vai participar até do Impulso Pastoral com o pastor José Valano. Meu pai está assistindo, e uma vez ele estava lá na nossa igreja, quando eu era adolescente, e eu me lembro até hoje desse pastor. Esse pastor era muito usado para expulsar demônio. E aí o que acontece? Ele olhou para o demônio e falou assim: sai em nome de Jesus. Aí o demônio falou: não saio. Sai em nome de Jesus. Não saio. Sai em nome de Jesus. Ficou ali uns 5 minutos. Sai, não sai. Sai, não sai. Aí, não vai sair não? Então você fica aí. Pode ficar aí, então, não tem problema não. Paulo e Silas não fizeram isso, irmão. Paulo e Silas foram usados por Deus para ser instrumento de expulsar. E a resposta deles é ficar preso. Está lá os 2 presos. Irmão,
De noite eles não deviam estar evangelizando, falando de Deus e levando o poder de Deus para as pessoas. Devia ser durante o dia. São presos, estão levados para a prisão, tá os dois lá, poderiam estar murmurando. Quando de repente a Bíblia diz que por volta de meia-noite, que horas? Irmão, eu vou voltar de novo se fosse eu. Se fosse eu e o Silas aqui, irmão, por volta de meia-noite, eu ia ter falado: vamos dormir que passa rápido. Vamos dormir que melhora. Vamos dormir porque a coisa vai passar. Porque eu tô todo arrebentado. Apanhei. O que eu vou estar fazendo acordado meia-noite, irmão? Mas a Bíblia, a resposta que Paulo e Silas teve, ela foi tão poderosa ao ponto de que foi isso aqui que aconteceu. Ô Silas, para onde a gente estava indo mesmo? Aí Silas deve ter olhado para ele e falou assim: a gente estava indo para a casa de oração, a gente estava indo orar. Ô Silas, então vamos fazer o que a gente ia fazer, né? Foi como se Paulo e Silas tivessem dito para cada um de nós, quando eu estou lendo lá o versículo, dito assim, ó: as circunstâncias elas podem mudar, as situações elas podem mudar, mas o propósito daquilo que Deus colocou sobre a sua vida não pode mudar nunca. O propósito daquilo que o Espírito Santo de Deus colocou sobre a sua vida, deixa eu dizer uma coisa: se você for só adorar quando as coisas estiverem tranquilas, irmão, se prepare para nunca adorar. Mas agora, se você aprender a adorar em todas as circunstâncias e situações, se prepare para viver o extraordinário em qualquer lugar onde você estiver. O Espírito Santo de Deus te usará de uma forma poderosa. Ô Silas, o que a gente ia fazer? Orar. Adorar. Adorar. É orar também, os dois, a mesma coisa. Era isso que a gente ia fazer? Era. Então vamos fazer isso. Aí lá vai os dois, irmão. Por volta de meia-noite. Não era num ar-condicionado maravilhoso como esse. Não era numa cadeira acolchoada como essa. Não era com todo mundo cheirosinho, bonitinho e tranquilo. Não, irmão. Era só os dois sozinhos dentro de um lugar onde ninguém estava vendo eles. Aí sabe o que acontece? Os dois começam a adorar dentro daquele lugar. Sabe o que eu me pergunto? O que eles adoraram ali? O que você canta em uma situação como essa? E eu me lembro que eu já passei por situações. Quem já passou por situações difíceis aí na sua vida, irmão? Se você não passou, eu vou orar para você passar, porque é normal. É normal a gente passar por situações difíceis. Só que nessa situação que eu estava passando, Silas, foi desesperador. Porque eu, antes de entrar naquela situação, naquilo que eu iria passar, eu falei: eu sei que o Senhor vai entrar dentro daquele lugar, e o Senhor vai mandar uns 2 anjos com a espada de fogo, o Senhor vai fazer alguma coisa lá dentro, e vai resolver aquela situação. E aí sabe o que aconteceu? Nada. É como se Paulo e Silas tivessem dito assim: eu sei que o Senhor poderia fazer a gente expulsar, eles tentarem levar a gente para ser preso, mas aí o Senhor tirou a gente, não levou a gente para ser preso. Aí no meio daquela situação complicada, eu falei: o Senhor vai resolver essa situação, o Senhor vai me tirar do meio dessa tempestade, o Senhor vai me tirar do meio desse caos, o Senhor vai vir com poder sobre aquele lugar. E aí sabe o que Deus fez? Nada. Eu me lembro, Silas, que eu entrei dentro do carro, e a hora que eu entrei dentro do carro, eu segurei no volante do carro, e antes de eu sair, eu gritava: Deus! Cadê o Senhor, Deus? Era para o Senhor ter aparecido lá, Deus. Eu desesperado dentro do carro, eu falei assim: o que o Senhor quer que eu faça? O Espírito Santo de Deus me respondeu dentro do carro: canta, adora. O Senhor só pode estar de brincadeira, né? Adorar. E eu falei assim: o que o Senhor quer aqui? Que eu cante. Pode ficar aí, Silas. O que o Senhor quer que eu cante? Aí ele virou para mim e falou assim: assembleano, canta o que você cantou a vida inteira. E ele me lembrou exatamente de uma canção, que a canção dizia assim: te louvarei, não importam as circunstâncias,
adorarei. Somente o quê? Somente a ti, Jesus. O primeiro trecho dessa canção, ó. Te louvarei. Te louvarei, não importa o quê? Ó. Não importa. Nesse exato momento, segura aí onde você está. Foi como se o Espírito Santo de Deus tivesse entrado dentro do meu carro e dito assim: Guilherme, a vida inteira você adorou e me disse que me adoraria não importasse as circunstâncias que estivessem acontecendo. Foi como se o Espírito Santo de Deus tivesse chegado e dito assim: Guilherme, circunstâncias, Guilherme, agora vocês se conhecem. Agora eu quero ver você me adorar no dia das circunstâncias.